Bom, vamos lá então. Então, como eu comentei, né, em alguns dias, quando a gente não tiver palestra, eu vou estar entrando um pouquinho antes, tá certo? Para tirar algumas dúvidas, além de responder lá as dúvidas que vocês enviam, né, caso vocês queiram já ir se programando, se ajeitando com o conteúdo do curso, vocês podem acompanhar também, a gente pode conversar isso para o chat. Caso fique um pouquinho corrido, o final de alguma aula do curso, né, por conta aqui dos nossos horários, também eu tento retomar um pouco desse conteúdo nesse horário extra. E então, como a gente conseguiu aqui hoje começar um pouquinho antes, então eu vou revisar aqui um pouco a questão do último exemplo que a gente fez na aula passada, que eu mostrei como utilizar algumas funções matriciais do Excel para resolver problemas de equações algébricas lineares, tá bem? Então, só para a gente entender um pouquinho o que a gente fez, por que a gente utilizou aquelas funções, né, simplesmente a gente analisou um sistema que é muito comum encontrar quando a gente está realizando a modelagem ou uma sequência de cálculos para um determinado sistema, que é um sistema linear, e que ele é escrito normalmente, né, como um conjunto aqui de equações onde elas são todas lineares, e nós temos aqui várias variáveis que aqui estão representadas como as minhas variáveis de x1 até xn, e eu posso dividir e representar o meu sistema classificando aqui como coeficientes, todos os termos que multiplicam as minhas variáveis, termos independentes, o termo que não tem, que não acompanha nenhuma variável, ou que, no caso, multiplicaria a variável elevado a zero, então eu consigo isolar ele separado das variáveis para o lado direito das equações, e as variáveis de x1 até xn. Então, em notação matricial, eu consigo reescrever esse sistema como um produto da matriz dos coeficientes pela matriz das variáveis, ou vetor coluna das variáveis, né? A gente chama de vetor por só ter uma dimensão aqui no caso, e também pelo vetor dos termos independentes, que também é um vetor porque só tem uma dimensão. Então, eu reescrevo, né, e denoto dessa maneira aqui. Então, eu chamo de A essa matriz desses coeficientes, da maneira como eu estruturei esse sistema aqui anteriormente, esse outro vetor como vetor das variáveis e esse vetor como vetor dos termos independentes. E para a gente resolver esse sistema na forma matricial, a gente precisa isolar na nossa equação o nosso x, que seria então passar a matrizar multiplicando o vetor b na sua forma inversa no outro lado, né, no lado à direita, no termo à direita, da nossa equação. Então, se a gente isolar nosso vetor x das variáveis, ele vai ser o produto da matriz dos coeficientes inversa, né, vezes a matriz dos termos independentes. A gente só toma um certo cuidado de representar nessa ordem, porque em multiplicação matricial a ordem disso importa. Tá certo? E aí nós resolvemos um exemplo de um sistema 2x2, que poderia ser oriundo, por exemplo, da resolução do balanço de massa de um sistema de processos. E agora a gente vai resolver hoje, então, com o exemplo 2, para um sistema matricial, no sistema de equações lineares, por exemplo, aqui 7x7, onde nós temos 7 equações e 7 variáveis. Tudo bem? Então, vou lá resolver para vocês. Deixa eu voltar aqui no chat e ver se está tudo ok, está tudo certo. Então, vamos lá. Bom, então aqui, vejam, eu já reescrevi na minha planilha a minha matriz dos coeficientes. Eu denotei aqui, então, como sendo nas linhas cada uma das equações e nas colunas, né, cada uma das minhas variáveis, né, os termos dos coeficientes que multiplicam, vejam, cada uma das minhas variáveis, 3, 2, menos 1, né, e assim por diante, descendo até o termo 7, linha 7, coluna 7, que é o termo com número 3 aqui embaixo. E aqui na frente coloquei o vetor dos termos independentes. Antes da gente resolver o sistema, aplicando aquelas operações matriciais, que eu mostrei no finalzinho da última aula, nós primeiro verificamos, né, se esse sistema tem solução. E para a gente saber se esse sistema tem solução, a gente precisa calcular o determinante, e esse determinante ele precisa ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, isso significa que pelo menos uma das minhas equações é linearmente dependente, e dessa forma não tenho solução aqui para o meu sistema de maneira instantânea. Eu preciso recorrer a mais equações para conseguir resolver ele, certo? Então, nós usamos uma função no Excel, que se chama matriz.determ, mas para a gente inserir essa função, a gente seleciona aqui a célula onde a gente vai inserir,
coloco o sinal de igual, que é a representação de que a gente vai inserir uma fórmula do Excel, matriz.determine, ou eu começo a digitar, ele já sugere para mim algumas opções, clico aqui para selecionar a função matriz.determine, seleciono o meu intervalo, fecho parênteses e aperto Enter, e ele calculou aqui então o determinante dessa matriz. Antes da gente calcular, então, a solução, que seria, então, a multiplicação do inverso da matriz dos coeficientes com a matriz dos termos independentes, eu vou mostrar aqui para vocês uma função que ela é bastante útil e bastante utilizada em alguns sistemas, em algumas funcionalidades no Excel, que é a função C. Então, eu vou usar aqui a função C para mostrar para vocês se eu consigo classificar situações, classificar certas condições de acordo com os valores ou com as situações que a gente tem nos nossos cálculos do Excel. Então, por exemplo, se eu quisesse que de maneira automática minha planilha dissesse que o sistema tem solução ou não, dependendo do valor do determinante da matriz dos coeficientes, eu poderia usar essa função. Então, vou selecionar essa célula igual C, e aí eu vou selecionar a matriz com quem eu quero comparar no meu teste. Então, eu vou dizer aqui que se o determinante for igual a zero, então, aí eu vou usar ponto e vírgula, que é para separar os argumentos dessa função. Ó. Vejam que o Excel mostra para a gente, ele indica que para separar os argumentos eu preciso usar o ponto e vírgula. Aqui vou colocar que o que acontece se essa condição for verdadeira. Se a condição de que aquela célula é verdadeira, que ela é igual a zero, então o meu sistema possui solução. Então ele vai retornar uma mensagem nessa célula escrito possui solução. E como que eu vou retornar? Quer dizer, se ele for igual a zero, ele não possui solução. E como o que ele vai retornar é um texto, eu preciso colocar isso, então, entre aspas, certo? Então, eu vou escrever aqui, se esse determinante fosse igual a zero, não possuiria solução. Caso contrário, que é a minha afirmação se falsa, o sistema possui solução. E fecho parênteses. E assim, então, ele vai verificar isso para mim. Ele vai pegar a célula que eu selecionei, vai ver se ela é igual a zero. Se for igual a zero, ele vai dizer que não possui solução. E como é diferente de zero, né, no caso, ele vai recorrer à última opção e dizer que possui solução. Vejam? Então, aí ele já avaliou para a gente o teste com a função C. Isso eu posso usar para muitos casos, muitas condições no Excel, inclusive trabalhando com valores numéricos. E, por exemplo, se eu mudar aqui o valor do determinante, colocar direto o valor nessa célula como zero, vejam que ele já identifica na célula onde eu usei a função C e diz que o sistema não possui solução, porque o valor daquela célula, o determinante, foi calculado como sendo zero. Digamos aqui, eu inseri propositalmente só para a gente verificar essa condição. Mas calculando com o determinante, usando a fórmula como a gente fez aqui, é diferente de zero e o sistema possui solução. Agora, para a gente calcular o resultado do nosso sistema, ou seja, os valores das 7 variáveis do meu sistema de equações 7 por 7, eu vou selecionar aqui o número de colunas, número de células correspondente ao número de variáveis que eu tenho, que são 7. Vou apertar F2 para entrar no modo de edição. Igual para começar a colocar uma função, e dessa vez aqui diferente lá da aula passada, eu vou combinar as duas funções. Na aula passada eu fiz separado. Primeiro eu calculei a matriz inversa em um conjunto de células e depois calculei a multiplicação dessa inversa com os termos independentes em outro conjunto de células. Dessa vez eu já vou calcular essa multiplicação direta usando o combinado das duas funções. Então, vou multiplicar duas matrizes, sendo a primeira matriz a matriz inversa da matriz dos coeficientes, e a segunda matriz como sendo a matriz dos termos independentes. Fecho os parênteses e aí tomar um certo cuidado, ó, que antes da gente retornar a nossa resposta no Excel, quando a gente vai retornar mais de um valor na nossa planilha, se a gente apertar diretamente apenas Enter, ele só vai mostrar o resultado da primeira variável. Então, digamos que isso é padrão do Excel. Se eu quero retornar o meu resultado em mais de uma célula, eu seguro as teclas Ctrl Shift e aperto Enter. E aí ele vai mostrar para mim o resultado de cada uma das minhas variáveis, que é a solução
desse sistema de equações 7 por 7. Tudo bem? Então, assim, a gente relembrou um pouquinho, né, uma função que é muito utilizada, e principalmente nos cursos de engenharia, quando a gente trabalha com a modelagem de um sistema que possui aí muitas equações, no caso delas sendo equações lineares.